Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E nós vamos agora para a 13ª aula do nosso curso sobre a psicologia espírita de Joana de Ângeles, esse trabalho maravilhoso que a nossa mentora querida Joana de Ângeles nos proporciona através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos fazer um pequeno parênteses aqui, para quem não está acostumado, porque muitas pessoas podem estar assistindo o nosso programa e não sabe quem é Joana. Quem é essa Joana? Né? Você fala toda a aula aí, na psicologia de Joana. Então, para quem não conhece, Joana de Ângeles é o guia espiritual do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E esse espírito grandioso já teve inúmeras encarnações aqui na Terra, com trabalhos extraordinários, desde Joana de Cusa, na época de Jesus, passou por Clara, junto com Francisco de Assis, depois ela foi em Joana, que não me recordo agora o sobrenome, no México, e foi também Joana aqui no Brasil, lá na Bahia, na época da libertação dos escravos. Então é um espírito que já teve um trabalho magnífico em várias encarnações fantásticas de trabalho para com o nosso Mestre Jesus. E ela, enquanto mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, ela desenvolve um trabalho, são acho que 16 ou 18 livros, não me recordo agora, são 16 livros, onde ela vai trabalhar o que a gente chama de psicologia espírita. É a psicologia de Carl Jung, um trabalho profundo que ele fez, magnífico, e ela se aproveitou desse trabalho e aprofundou ainda mais, colocou todo um contexto transpessoal, um contexto que vem da outra encarnação e da outra, impregnando tudo isso no nosso ser. E hoje nós vamos falar sobre a sombra. Essa estrutura que a sombra personifica o que o indivíduo recusa conhecer ou admitir e que, no entanto, sempre se impõe a ele direto ou indiretamente. A sombra é uma estrutura, é um arquétipo que nós temos dentro de nós, onde estão alguns desequilíbrios, algumas coisas que a gente não quer lembrar, que se a gente lembra, a gente logo já deixa para lá, não quer saber. E ela vai nos ensinar que, tais como os traços inferiores do caráter e outra tendência incompatível, ela é aquela personalidade oculta, recalcada, frequentemente inferior, que em geral tem um valor afetivo negativo. E nós não queremos saber dela. Estamos abandonados lá. Passamos a nossa vida até os 20 anos decidindo quais as partes de nós mesmos que colocaríamos na sacola da vida. E passamos o resto da vida tentando retirá-las de lá. Algumas vezes parece impossível recuperá-la, como se a sacola estivesse lacrada. É a forma que nós estamos conquistando. Ao longo de nossas vidas, vamos criando estruturas dentro de nós, para depois, lá na frente, questionar essas estruturas, essas características. Então ela fala, a construção da sombra começa no início da vida, quando somos crianças, por volta de 2, 3 anos, onde o processo de educação começa a se formar. E o ego começa a se estruturar. E a criança começa a entender que ela é ela e as outras pessoas são outras pessoas, como o pai e a mãe. Ela começa a se perceber como indivíduo. E essa percepção, ela vai interagindo com o mundo. Ela vai criando estruturas positivas e construtivas, mas vai criando também alguns problemas. Então, vai lá. Começa a perceber também que quando ela tem comportamento de irritação, por exemplo, e que desagrada a sua mãe e seu pai, que são pessoas importantes na sua vida naquele momento, e um desses pais fala alto com ela e às vezes até grita, ela coloca a sua raiva dentro de uma sacola e vai crescendo. E nas experiências com o mundo, com a família, vai acumulando conteúdos que não são aceitos pela sociedade na sua sacola pessoal. Até o momento que começa a perceber que ela se mostra
compreensiva, calma, ponderada e assim mais aceita e amada. Uma coisa estranha, pois é, mas acontece, né? É algo bastante interessante. A mãe chamou atenção e ela se reprime, não tem como conversar, expor e guarda aquilo, e vai guardando, e forma uma estrutura emocional complexa, complicada, que pode virar uma sombra, e vai precisar ser trabalhado isso. Nós falamos na aula passada, fizemos uma reflexão de quão complexo e profundo nós, seres humanos, somos. Algumas pessoas se colocam numa posição bastante simplória, pois o que interessa para ele é comer, beber, dormir e fazer sexo. O resto não tem valor nenhum. São pessoas que ainda estão dormindo, não acordaram. Quando acordar, vai ver um tempo perdido. Isso acontece com todos nós. E estruturamos dentro de nós uma infinidade de valores que não justifica. E vamos começar esse processo de desmontar isso tudo e caminhar para um novo segmento. Jung nos mostra que a sombra vai exatamente personificar aquilo que eu recuso a conhecer ou reconhecer em mim. A sombra é sempre o meu oposto. Como uma árvore frondosa, muito verde, com flores, frutos, o oposto seria a árvore seca. Então, a árvore seca é o oposto daquilo que eu me percebo, mas também é parte da pessoa que eu sou. Percebe? Veja, para trabalharmos a sombra, se faz necessário que tenhamos um olhar profundo naquilo que eu rejeito em mim e que eu não aceito, e não só olhar para aquilo que já está aceito na minha consciência. Isso é um trabalho muito difícil, porque nós gostamos de perceber em nós a parte legal, aquilo que está tudo bem. A parte que não está, nós não gostamos de perceber, nós não queremos conversar sobre isso. Não quero falar dessas coisas, não, por favor, não quero. Mas isso precisa ser trabalhado. Não é que você tem que jogar tudo isso para o consciente e virar uma bagunça. Não. Nós vamos aos poucos trabalhando, vamos trazendo, vamos exercitando, vamos pedindo ajuda de profissionais da área, para que nós possamos vencer muitos desses mecanismos psíquicos que às vezes prende a gente. Existe na sombra tendências incompatíveis, não só negativas, mas tendências incompatíveis com a sociedade em que eu vivo, dependendo da educação que eu recebo. Qualidades minhas que no meio em que eu vivo pode ser vista como negativa e inaceitável, que vai sendo reprimido por mim e vai compondo a minha sombra. Ele queria ser músico, mas jamais. A mãe e o pai, não, ele tem que fazer medicina. Ele fala, mas eu quero ser músico. E ele vai fazer medicina porque o pai e a mãe mandou, ele vai ser um péssimo médico. Mas nas horas de folga, ele vai mexer com música, que é algo que ele gosta. Mas dentro dele, ele criou uma estrutura que não é legal. Talvez, se ele trabalhasse isso, ele poderia ser um bom médico que gosta de música e exerce também o fator da música. Seria maravilhoso. Então, esses desequilíbrios que nós temos precisam ser pensados e trabalhados. A sombra é bom ou ruim? Isso é um pensamento. Que já eu tenho sombra? Tenho. Eu tenho complexo? Tenho. Eu tenho meus arquétipos? Tenho. Então, eu sei toda uma estrutura psíquica profunda, complexa. Agora, é bom ou é ruim a sombra? Todo homem tem uma sombra. E quanto menos ela se incorpora na sua vida consciente, mais escura e densa ela será. De todo modo, ela forma uma trava inconsciente que frustra nossas melhores intenções, nos ensina Joana. Vamos pensar nesse assunto. Vamos raciocinar em cima disso. A sombra pode se tornar uma trava em meu inconsciente em que as minhas melhores intenções e vontades de fazer coisas boas podem ser frustradas, porque algo me me reprimiu, e eu preciso corrigir isso, não posso continuar preso a isso.
A sombra não consiste apenas de tendências moralmente repreensíveis, mas também demonstra várias boas qualidades, como falamos, instintos normais, reações apropriadas, insights realistas e impulsos criativos que nós estamos segurando. Então, ela não é ruim e nem boa. Depende do que nós estamos guardando e segurando dentro de nós. E dentro desse processo da sombra, nós temos os insights. O Jung traz os insights, esse conteúdo que às vezes trazemos e que vem da sombra e não do consciente, quando às vezes falamos coisas que nos vêm de repente até sem pensar. É conteúdo da sombra. Nem tudo está no conteúdo da sombra é negativo. Olha que interessante. Você fala um negócio, que legal, me veio na cabeça aí, falei. Isso estava lá na sombra e não é ruim. Por isso que devemos fazer uma revisão em nossos conceitos e crenças. Todo o processo de individuação é necessário uma disposição para abrirmos das gavetas, revermos nossos conceitos, de fazer uma faxina tão profunda no nosso eu. Percebe como o trabalho de Joana é profundo? Porque acabei de ler um parágrafo que é um dos conceitos principais da doutrina espírita. Fazer constantemente revisões dentro de nós. Você não tem uma época do ano que você pega o teu quarto lá e fala, hoje eu vou dar uma geral aqui. Começa em cima do guarda-roupa, tira aquele monte de porcaria que está guardado lá em cima, que não serve para nada, está guardado não sei para quê. Abre o guarda-roupa, aquelas roupas que quando você tinha 30 anos atrás, que você entrava naquela roupa, que hoje você não vai mais entrar naquela roupa, e está lá guardada para uma possível amanhã você entrar. Tira aquelas roupas de lá, tira isso, tira aquilo outro, vai, junta aquilo tudo, limpa tudo, abre as gavetas, cheio de porcaria lá, guardada não sei para quê. Um dia eu vou usar. Quanto tempo faz que isso aqui? Tá vai uns 10 anos. E você acha que um dia você vai usar isso? Esse apego, né? Eu preciso, eu vou guardar. Vamos despachar tudo isso. Como você faz isso no seu mundo exterior, no seu quarto, no seu escritório, na sua cozinha? Por que você não faz também, e eu também preciso fazer, dentro do meu mundo interior, de renovação, baseado sempre nos ensinos do Mestre Jesus? Nunca vamos esquecer disso. A sombra e o instinto de preservação, outro contexto da sombra. No instinto normal de preservação, é conteúdo da sombra, que pessoas vemos que não têm medo do perigo, e são chamadas de pessoas destemidas. Essas pessoas também têm necessidade, de, às vezes, de fazer um tratamento psicológico. Por quê? Se é contra o esporte radical? Não, não é questão de ser contra o esporte radical, não. Mas existe um limite. E há um conteúdo da sombra que pode fazer com que a pessoa faça coisas que põem em risco sua vida de forma desnecessária. Tudo isso, mas provavelmente na nossa sociedade, a criatividade é um processo da sombra. Se nós analisarmos tudo que nós falamos até agora, são coisas importantíssimas. Nenhuma é mais ou menos, todas. As sombras também. A Joana vai dizer o seguinte para nós: mergulhado em sombra, esse lado escuro da personalidade sobressai-se e impulsiona as ações que estão destituídas da razão e da compaixão, desnaturadas nas bases e dominantes na essência. O ego está para a sombra, assim como a luz está para as trevas. Essa é uma qualidade que nos torna humanos. Por mais que queiramos negar, somos imperfeitos. E talvez seja naquilo que não aceitamos em nós mesmos. A nossa agressividade e vergonha, a nossa culpa, é a nossa dor, que descobrimos a nossa humanidade. E o Haroldo Dutra, para quem não conhece, é um trabalhador espírita muito competente, muito consciente dos conceitos espíritas. E um dia, vendo um vídeo dele, ele falou uma coisa que me marcou bastante. Ele estava junto com uma outra pessoa que me foge o nome agora. Eles dois conversando numa entrevista, eles falam: você acha que nós estamos aqui nessa vida física para nos tornarmos espírito de luz, anjos, isso, aquilo, outro? Não.
Nós estamos aqui para nos tornar seres humanos. E é o que ela coloca no finalzinho. A nossa agressividade, vergonha, a nossa culpa, a nossa dor, que descobrimos nossa humanidade. É isso mesmo, nós estamos aqui para nos tornar humanos, pois temos muita coisa ainda para aprender, para então nos tornarmos verdadeiramente humanos e a partir daí ir em busca dessa angelitude que está muito longe de nós. Precisamos ter a humildade de entender. A sombra não consiste apenas de tendências moralmente repreensíveis, mas também demonstra, por várias boas qualidades, como instintos normais, reações apropriadas, insights realistas e impulsos criativos. Carl Gustav Jung. São uma colocação do nosso querido Jung. E para pensar um pouquinho, o Jung coloca assim: o melhor trabalho político, social e espiritual que podemos fazer é parar de projetar nossas sombras nos outros. Precisamos aprender a olhar para dentro de nós. Vamos pensar nisso. É isso aí, pessoal. Terminamos aqui mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e esperamos vocês na próxima semana para continuidade nesse nosso pequeno estudo dos trabalhos de Joana de Ângelo frente à psicologia espírita. Todos fiquem na paz do Mestre Jesus. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.